Luzes que são vistas no Rio Uruguai e são vistas agora no Lago do Rio Uruguai. É o nosso tema de hoje, aqui no Fatos e Lendas. Padre Antônio Vieira diria: meninos, eu vi. Se tivesse sido ele morador da costa do Rio Uruguai, bem que ele poderia ter escrito e dito repetidamente: meninos, eu vi, eu mesmo vi, não me contaram. Eu vi aquelas luzes surgindo no horizonte das águas nas noites mais silenciosas. Os moradores daqui, da bacia do Rio Uruguai, pioneiros e descendentes, não tinham e não têm a eloquência do padre Antônio Vieira, que nasceu em Portugal e viveu no Brasil no século XVII e foi um dos maiores oradores da língua portuguesa. Mas tem convicção e tem emoção no relato de que houve luzes misteriosas sobre o emblemático Rio Uruguai. Os primeiros registros datam ainda do início da colonização da nossa região, lá no começo do século passado, quando o nosso Uruguai era mais do que um curso d'água, era caminho, sustento e muitas vezes ameaça também. Era por ele que chegavam pessoas, mantimentos, notícias, histórias e também perigos. Barcos simples, canoas de madeira, balsas improvisadas cruzavam o Rio Uruguai em jornadas tão longas e arriscadas quanto difíceis e necessárias. Nesse cenário de muita mata, de bichos e peixes, surgiram as primeiras versões. Moradores afirmavam ver pequenas luzes, azuladas ou esbranquiçadas, flutuando sobre o rio, sempre em noites sem lua. Elas não piscavam como estrelas, nem se moviam como barcos. Simplesmente apareciam e observavam. Alguns dizem que as luzes acompanhavam as embarcações, sempre mantendo distância constante. Outros garantiam que, quando alguém tentava se aproximar, elas se afastavam com lentidão calculada de quem parece escolher o passo, não o rumo. Não iam ligeiras demais para não denunciar medo, nem vagarosas a ponto de parecer rendição. Era a distância prudente, aquela de quem não foge, mas também não se entrega. Com o passar do tempo, vieram crenças e vieram explicações. As luzes seriam almas de viajantes, de balseiros e pescadores que morreram no rio, vítimas de enchentes, vítimas de acidentes, de tempestades, vítimas do acaso, vítimas da vida. Espíritos que não conseguiram concluir a travessia e passaram a vigiar as águas. Fruto da repetição e da observação, os mais atentos afirmavam que as luzes surgiam principalmente antes de grandes cheias, como um aviso silencioso. Quando as luzes aparecem, o rio vai subir, diziam eles. Com a construção da usina hidrelétrica de Itá e a formação do lago, chegou-se a acreditar: olha, essas luzes vão desaparecer. Elas nunca mais serão vistas. Mas há quem garanta: isso não se confirmou. Mesmo após a vastidão formada por 5 trilhões de litros de água, há moradores que dizem que ainda surgem os pontos luminosos sobre o lago,
agora refletidos na água parada, criando um efeito ainda mais inquietante. Estudos falam que são gases naturais, como o metano, liberados pela decomposição orgânica. Outros mencionam reflexos atmosféricos. Mas quem vive ali garante. Essas luzes já existiam antes ainda do surgimento do lago. Até hoje há pescadores que evitam sair sozinhos à noite. Dizem que quando o lago está calmo demais e o silêncio é absoluto, as luzes voltam. Não fazem barulho, não ameaçam, apenas observam. Talvez sejam fenômenos naturais, ou talvez guardiãs de um rio que nunca esqueceu quem passou por ele. Sim, meninos, eu vi. Sim, meninos, eu vejo. Eu vejo com os olhos dos contadores de histórias.